Olá, sejam bem-vindos aos comentários dos resultados do terceiro trimestre, encerrado em novembro de 24. No slide 2, destacamos as categorias de atuação e os principais indicadores do trimestre. Nossas operações resultaram em uma receita líquida de 3,1 bilhões no período, um aumento de aproximadamente 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Alcançamos um EBITDA ajustado de 196 milhões, queda de 21% em comparação ao EBITDA do terceiro trimestre de 2023, com margem de 6,3%. Em volumes, tivemos uma redução de 7% no resultado, ano contra ano, e de 9% no sequencial, principalmente devido a menores volumes registrados em grãos. Vamos abordar esse resultado em maiores detalhes nos próximos slides. Passando, portanto, ao slide 3, nos destaques operacionais do Brasil, começamos pelo alto giro, composto por grãos e açúcar. Apresentamos menores volumes de grãos no período, justificado pela redução de compras por parte dos varejistas no terceiro trimestre de 24. É comum, historicamente, observarmos redução de vendas em cenários de queda de preços de arroz no mercado, assim como observamos uma menor sazonalidade de vendas quando nos aproximamos do final do ano. Em açúcar, atingimos maiores volumes na comparação sequencial e anual, devido às exportações realizadas no terceiro trimestre de 24. No ambiente de varejo, atingimos maiores volumes de vendas internas, mas ainda enfrentamos um cenário desafiador do ponto de vista de rentabilidade na categoria. No segmento de alto valor, no comparativo anual, tivemos um crescimento no volume de 11%, impulsionado por todos os produtos do segmento. De forma sequencial, observamos uma queda nos volumes de 5%, em razão de menores vendas em café, parcialmente compensado pelo crescimento em pescados. Passando agora por cada linha de negócio, continuamos apresentando uma boa rentabilidade na categoria de massas e seguimos confiantes no seu crescimento por meio do lançamento de massas Camil e outras avenidas de crescimento com Santa Amália. Em relação ao café, registramos o crescimento nos volumes de vendas na categoria no comparativo anual, com nossa estratégia de crescimento de vendas da marca União. O lançamento dos cafés gourmet de União também marca a expansão do nosso portfólio, aumentando o valor agregado da categoria e estimulando ainda mais nossa presença. Quanto à categoria de biscoitos, registramos crescimento anual de volumes e seguimos com um plano de aprimoramento da rentabilidade e vendas. Em relação a pescados, apresentamos crescimento de volumes devido à sazonalidade da categoria nos últimos 2 trimestres do ano, onde os nossos clientes começam a aumentar seus níveis de estoque para se prepararem para o período da quaresma no Brasil. No âmbito internacional, apesar da queda nos volumes, apresentamos um crescimento de preços na categoria, o que impulsionou o resultado do segmento no período. Também destacamos no período o anúncio, em novembro de 2024, do nosso primeiro passo para a entrada no mercado paraguaio de arroz. A Q2PY SA realizou a conclusão da aquisição de 100% do capital social da Rice Paraguai e, indiretamente, de 80% do capital da Vila Oliva Rice. Como parte do acordo, será realizada a transferência dos imóveis rurais da Vila Oliva para a Q2PY, enquanto a Camil Alimentos assumirá o controle dos ativos industriais da Vila Oliva. A operação tem como objetivo alinhar-se ao plano estratégico da Camil, que prioriza a gestão de operações sem propriedade de imóveis rurais. Estamos ainda em tratativas e manteremos o mercado informado a respeito dos próximos passos da transação. Com uma dinâmica mais desafiadora no Brasil no curto prazo, entendemos que estamos tomando as medidas necessárias para nos preparar
e reforçar nosso crescimento para os próximos anos. Estamos gradualmente trabalhando no ganho de escala, na melhor forma de atendimento ao cliente e no reforço das nossas marcas. Vou passar para o Flávio comentar os resultados financeiros do período. Pode seguir, Flávio, por favor. Olá a todos. Passando para os destaques financeiros do período, como o Luciano comentou, atingimos uma receita líquida de 3,1 bilhões de reais, crescimento de aproximadamente 3%. O CPV apresentou crescimento de 6%, principalmente pelo aumento do alto giro no Brasil em grãos e pelo alto valor em pescados e café. Com isso, nosso lucro bruto foi de 534 milhões de reais, com margem de 17% no trimestre. O SG&A pela receita líquida do período ficou estável, com aumento de 9% do SG&A nominal no Brasil. Apresentamos aumento em despesas com frete, pessoal, materiais de consumo, despesas com TI e alguns efeitos não recorrentes registrados no G&A. Esses efeitos totalizaram 35 milhões e se referem a multas de rescisões contratuais de fornecedores, outras contingências e processos judiciais. Já o SG&A internacional apresentou queda de 4%, principalmente pela redução de venda no Uruguai e Chile. Em outras receitas e despesas operacionais, registramos 16 milhões de reais positivos no trimestre, sendo 10,4 milhões de atualização monetária sobre impostos pagos decorrente de ação judicial da companhia. Essa ação é referente ao direito da Camil de reaver a atualização monetária sobre os impostos pagos de repetição dos montantes de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, que incidiram sobre a Selic aplicada em seus indébitos tributários e depósitos judiciais, bem como o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos anos. Excluindo essa receita e os demais efeitos não recorrentes do G&A que abordamos, o EBITDA ajustado no período atingiu 196 milhões de reais, com margem de 6,3%. Sem ajustes, atingimos 171 milhões no EBITDA do terceiro trimestre de 24, com margem de 5,5%. Slide 7, mostramos as variações sequenciais. Vale ressaltar que tivemos uma dinâmica esse ano, no qual o primeiro semestre da companhia concentrou preços de arroz elevados, somado à alta estocagem dos varejistas no período, o que torna a base comparativa sequencial mais forte do tri anterior. Passando para a parte de endividamento, a dívida líquida da companhia atingiu 4,1 bilhões de reais, com endividamento líquido pelo EBITDA dos últimos 12 meses de 4,2 vezes no trimestre. É importante ressaltar que nossa leitura de covenant é sempre anual, sendo a próxima referente ao fechamento de fevereiro de 2025. Temos sempre uma sazonalidade de capital de giro relevante ao longo dos trimestres, mais especificamente em arroz. Sendo assim, os primeiros trimestres do ano apresentam normalmente maior consumo de caixa, enquanto o quarto trimestre usualmente apresenta uma liberação no capital de giro e, consequentemente, promove uma melhoria de alavancagem. Com relação a novas captações, destacamos a conclusão, em junho de 24, da 14ª emissão de debêntures com lastros em CRA. A emissão consiste em debêntures simples, em 3 séries, totalizando o valor de 650 milhões de reais. Quanto ao CAPEX do trimestre, este totalizou 84 milhões de reais, com investimentos em CAPEX de manutenção e na nova planta de grãos de Cambaí, localizada no Rio Grande do Sul. Além disso, conforme divulgado em nosso comunicado sobre transações com partes relacionadas, realizamos o adiantamento de 199 milhões de reais referente à nova aquisição no Paraguai, conforme detalhes da transação já abordados pelo Luciano. Para encerrar, estamos trabalhando intensamente para potencializar nossa eficiência e gradualmente crescer em escala e rentabilidade. Temos confiança de que estamos no caminho certo para levar a companhia a um novo patamar. Ficamos à disposição para o Q&A
caso tenham alguma dúvida. Obrigado a todos.